Olá pessoal, uma grande indicação nossa é o ômega 3 para os nossos pacientes, até porque nós temos um baixo consumo de ômega 3 na alimentação de modo geral. Vale observar que nós temos uma família gigantesca de ômega 3, ou seja, são vários tipos de óleos dentro dessa família do ômega 3. O mais comum pra gente, o mais importante é o EPA e o DHA. Então nós temos o EPA, que é o ácido graxo eicosapentanoico, e o DHA, que é o docosahexanoico, ou seja, ambos são fundamentais para a nossa saúde de modo geral. Vale observar também que quando nós consumimos alimentos vegetais, como a linhaça, por exemplo, que apresenta na sua composição ômega 3, mas é o comecinho da cascata. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Vejam só, nós temos uma família. Então, nesse caso, quando nós temos o ácido graxo linolênico, que também faz parte da família do ômega 3, ele pode ser convertido dentro do nosso corpo em EPA e em DHA. Mas observem bem, essa conversão não é tão eficaz assim e não é tão expressiva. Então, por mais que a gente consiga ter um consumo de linhaça, por exemplo, e exista a produção dentro da gente de EPA e DHA, é uma quantidade que é muito pequena e que é insignificante. Então, por conta disso, nós precisamos consumir o EPA e o DHA pronto. Uma opção em alimento são os peixes de modo geral, mas vale observar que normalmente nós não temos um bom consumo de peixes na população de modo geral. E é por conta disso que nós precisamos ajustar o consumo de EPA e DHA na alimentação do nosso paciente. Vejam só que esse EPA faz parte da nossa membrana plasmática. Então nós sabemos que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. E é por conta disso que existe nessa membrana também a inserção de EPA e de DHA. Vale observar que quando nós falamos sobre essa produção e essa inserção desse ômega 3 nas nossas células, existem umas certas diferenças, onde o EPA é mais importante para uma saúde cardiovascular de modo geral e o DHA, especialmente uma saúde neural. Vejam que nesse sentido nós temos tanto o EPA quanto o DHA como um papel que é antioxidante, que é anti-inflamatório. A gente sabe muito bem que hoje em dia nós temos muitos pacientes que apresentam inflamação crônica de baixo grau, por N motivos. Talvez por conta de um excesso de peso corporal, um sobrepeso, uma obesidade, uma alteração intestinal, uma inflamação intestinal, ou seja, é muito comum que o nosso paciente apresente inflamação crônica de baixo grau. E é por conta disso que nós temos um aliado, que é o ômega 3, que vai nos auxiliar na redução dessa inflamação de um modo geral. Mas se, por exemplo, eu tenho um paciente que apresenta uma alteração cardiovascular, um paciente que tem uma chance maior de uma elevação de triglicéridos plasmáticos, especialmente, que é muito comum, inclusive, ou um paciente que deseja uma saúde cardiovascular, um paciente que todo mundo deseja esse ponto. Além disso, um paciente que tem uma elevação de triacilglicerol, um paciente que quer uma prevenção para um infarto, para um AVC, para uma questão familiar, um paciente que tem uma alteração no perfil lipídico, nós iremos então pensar numa indicação de ômega 3, especialmente aquele que é mais rico na parcela do EPA. Então, por conta disso, nós temos aqui o ômega top, no caso, o cardio, até porque aqui nós temos uma alta concentração, uma grande quantidade de EPA. Para que vocês saibam, então nós temos aqui no caso 1000 miligramas de EPA e 400 de DHA, no caso são duas cápsulas. Então, por conta disso, fica muito mais fácil a prescrição para o seu paciente, até porque são poucas cápsulas. Pode observar, nós temos outras marcas por aí que não trazem essa alta concentração. Então, nesse caso, facilita muito mais o consumo pelo paciente e, obviamente, com muito mais qualidade. Vale observar que nós temos aqui nessa composição ômega 3 de alta qualidade e também livre de metais pesados, até porque nós temos que ter essa cautela. Como o óleo de peixe é extraído do peixe, nós temos alguns prejuízos quando não existe essa cautela, quando não existe essa segurança em relação a metais pesados. Então sempre observem a procedência. E nesse caso, o ômega DOP tem total cautela e segurança nessa prescrição, tanto na quantidade quanto na qualidade. E além disso, pensando numa questão de saúde neural e especialmente quando nós falamos em gestantes, a gestante precisa de um consumo maior de DHA, até porque por conta disso ela tem uma passagem desse DHA para o feto, para o bebezinho. E nesse sentido, esse DHA é muito importante para a formação neural, para a acuidade visual, então é obrigatório. Já é muito regulamentado no mundo inteiro, tanto o Brasil quanto outros lugares do mundo, que nós precisamos indicar DHA para a gestante.
pelo menos 200 miligramas por dia, pelo menos. E até mesmo tem sociedades internacionais que trazem uma recomendação de 1000 miligramas ou 800 miligramas para gestante, dependendo da sociedade que nós estamos falando. Então, a Sociedade Australiana de Obstetrícia traz para a gente pelo menos 800 miligramas de DHA por dia para gestante. Então, por conta disso, é muito importante e fundamental essa indicação de ômega 3 mais rico em DHA, especialmente para gestante. Ou no caso também, aquele paciente que deseja uma questão de acuidade visual ou até mesmo uma saúde neural, nós temos então uma grande indicação de ômega 3, especialmente aquilo que é mais rico em DHA. Então, no caso, nós temos aqui o ômega DOP, no caso, o neuro, onde nós temos uma recomendação, uma quantidade muito maior de DHA. Então, observe, nós temos aqui 1000 miligramas de DHA para 400 miligramas de EPA. Então, nesse caso, pensando em prevenção de alterações neurais, até mesmo no caso depressão, Alzheimer, é fundamental a ajuste, a indicação de ômega 3 rico em DHA. Então, no caso, se você tem um paciente que a questão é mais cardiovascular, nós temos essa opção do ômega DOP, onde nós temos então um perfil maior de EPA. Essa é a melhor indicação para um paciente que deseja uma cautela, uma saúde cardiovascular. Por um outro lado, aquele paciente que deseja uma saúde neural mais adequada por conta de ansiedade, depressão, Alzheimer e até mesmo epilepsia, nós temos uma indicação então do ômega DOP, no caso neuro. Então, por conta disso, vejam só que nós temos ótimas indicações com qualidade, com concentração para o seu paciente, e é por conta disso que você deve orientar de acordo com cada possibilidade para o seu paciente estar totalmente seguro e, consequentemente, bem tratado por você.